A maior missão para eleger o Bolsonaro no segundo turno é convencer aquele eleitor que não foi votar ou que votou no Ciro, Tebet e Soraya porque tem nojinho estético do Bolsonaro. Aquele cara que pegou o ranço do capitão porque ele faz piadas machistas, porque ele é bronco, enfim, porque ele não é arrumadinho igual ao Dória. Esse cara precisa ser lembrado de que esses são problemas menores perto da ameaça da volta de uma quadrilha criminosa que arrasou o país. Nesse sentido, quem fez um ótimo vídeo foi o empresário e apresentador de O Aprendiz, Roberto Justus. O empresário e apresentador Roberto Justus anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Justus é conhecido por ser um empresário de sucesso, por ter apresentado o reality show O Aprendiz e por ter grandes visões econômicas. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso não. Trata-se na verdade de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico. Apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. De acordo com Roberto, o ideal seria a reeleição do presidente Bolsonaro para a manutenção de um governo que defende a soberania do Brasil e vê perspectiva de progresso. Um detalhe interessante, Justus é, antes de tudo, um publicitário. Por isso ele se comunica tão bem.
Foi no universo da publicidade em que ele construiu uma carreira brilhante de décadas e era dono de um dos maiores grupos de agências do Brasil. Eu trabalhei em muitas agências concorrentes dele e olha, não era fácil. Mas ele se aposentou da indústria em novembro de 2017 e nunca mais olhou para trás. Hoje, Justus descarta a possibilidade de em algum momento retornar à área, o que é uma pena, pois do jeito que o mercado publicitário foi tomado pela esquerda, ele seria um bom contraponto. Vai ver que ele resolveu largar a publicidade justamente por chegar na agência dele e ver tanto lacrador trabalhando. Eu também fiz isso. Então vamos divulgar essa mensagem do Justus para aqueles eleitores indecisos ou que têm nojinho do Bolsonaro. Dia 30 de outubro será nossa vez de imitar o Justus e dizer: Lula, você está demitido. Ô, seu Justo, mas ele não é certo. Me dá mais uma chance de destruir o país. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.